O Brasil foi às urnas no último domingo eleger os seus novos representantes para os executivos e legislativos municipais. Se for aprovada a reforma administrativa proposta pelo governo, no entanto, as próximas eleições podem começar a definir muito mais do que isso. Podem definir que servidores públicos entram e que servidores públicos saem do serviço público. Isso porque a PEC 32 de 2020, encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional em setembro, traz uma série de mecanismos que permite que grande parte, se não a totalidade, dos servidores públicos possam ser substituídos a cada eleição. O primeiro desses mecanismos é a perda da estabilidade. Conforme a proposta do governo, somente aquelas carreiras que forem definidas como carreiras típicas de Estado teriam direito à estabilidade. Nos municípios, grande parte dos servidores são dedicados a áreas como saúde e educação, que no entendimento do governo não seriam carreiras típicas de Estado e logo não estariam protegidas pela estabilidade. Com isso, esses servidores poderiam ser demitidos a cada troca de governo. Aliás, foi exatamente isso que disse o presidente Bolsonaro em uma entrevista em novembro do ano passado ao programa Domingo Espetacular da Rede Record. Ao entrevistador, comentando sobre a reforma administrativa, ele disse textualmente que, havendo um prefeito tendo contratado alguns servidores para o concurso, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas. O segundo mecanismo que traz essa fragilidade a cada eleição é o fim da exigência que hoje em dia existe na Constituição de que os cargos em comissão precisem ser ocupados por um percentual mínimo de servidores efetivos e que as funções de confiança somente possam ser ocupadas por servidores de carreira. Com a PEC, com a proposta do governo, todas essas posições poderiam ser ocupadas, ser indicadas livremente. Com isso, poderia haver em torno de 500 mil novos cargos indicados politicamente. Isso mesmo, 500 mil novos cargos indicados politicamente nos municípios. Hoje em dia, já existe em muitos municípios esse problema de indicação a cada eleição dos cargos em comissão, e a proposta do governo, ao invés de buscar resolver esses problemas, reduzir esse problema da influência política no serviço público, ela deverá aumentar isso, abrindo espaço não apenas para o patrimonialismo, mas permitindo que se faça tentativas de compra de votos por promessas de emprego no serviço público. O terceiro mecanismo que trazido pela PEC é a enorme expansão nas possibilidades de contratação de servidores temporários. Atualmente, a legislação é estrita, permite apenas alguns casos de contratação de servidores temporários, e nós sabemos que em muitos municípios, inclusive, essas restrições elas não são respeitadas, há um certo abuso na contratação de servidores temporários em muitos lugares. A PEC ela não só não resolve este problema, como ela, na verdade, institucionaliza a possibilidade de servidores temporários para todas as atividades. Tudo aquilo que puder ser feito por demanda, por exemplo, poderá ser contratado para ser feito por servidores temporários. Então, ao invés de contratar professores permanentes, por exemplo, por concurso público, poderiam ser contratados servidores temporários para ministrar uma disciplina num certo semestre, num certo ano letivo, fragilizando ainda mais a prestação do serviço público. Com isso, a gente vê que a proposta de reforma administrativa do governo pode trazer um grande retrocesso para a prestação do serviço público nos municípios. Nós podemos acabar tendo um serviço público mais precário, com alta rotatividade dos servidores, ou seja, a cada eleição, uma troca ainda maior dos quadros de servidores do que existe hoje. Isso faz com que os órgãos percam a sua memória organizacional. Então, é um órgão sem memória, um órgão que não consegue planejar para frente, um órgão que fica apenas reagindo às questões imediatas e fica totalmente dependente do mandatário, do governante de plantão. O que é, sem dúvida, algo totalmente contrário ao projeto da Constituição de 88, que é o projeto da construção de um serviço público profissional no Brasil.